Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nessa sexta-feira, hoje, dia 17. Muita paz para você, que você possa hoje, juntamente com os seus, alcançar os seus objetivos, as suas metas espirituais, que as suas bênçãos sejam atendidas, que você seja feliz. O importante do homem e da mulher é ser feliz. E para ser feliz, é preciso que a gente esteja com Deus no nosso coração. Quando nós estamos tranquilos, sabendo que Deus está à nossa frente, sabendo que estamos carregando a nossa cruz com muita fé e com muita coragem, nós vamos vencer. Não importa as dificuldades, não importa as contas, não importa o que você está vivendo hoje. Diga sempre para as suas dificuldades: meu Deus é maior do que tudo isso. Pode dizer agora mesmo: meu Deus é maior do que tudo isso. E assim, deixe que Jesus haja em sua vida. Deixe que Jesus tire os seus cansaços. Deixe que Jesus sacie as suas fadigas. Deixe que Jesus tome conta de todo o seu ser e faça a sua parte. Corra, trabalhe, estude, faça a sua parte, mas sempre confiando no Deus do impossível, o Deus de todos os exércitos. Amém? E o evangelho de hoje, nesse dia 17, sexta-feira, é o evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. Também, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A comunidade cristã precisa de sensibilidade de Jesus para enxergar o menino com 5 pães e 2 peixes. A Eucaristia é a festa da vida plena. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui Jesus multiplica os pães e os peixes. Jesus alimenta 5.000 homens e ainda sobra, né? Ainda sobra muito. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que Jesus precisa multiplicar ainda em sua vida, em minha vida?
o que ainda é pouco, que precisa ser multiplicado. Talvez seja a nossa coragem, talvez seja a nossa fé, talvez seja a nossa bondade, talvez seja apenas um gesto de carinho, que a gente ainda anda meio bruto, né? É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, nós também tomarmos um rumo na vida. Assim como os discípulos disseram, nem 200 moedas de prata seriam capazes para alimentar esse povo. E Jesus mostra mais uma vez, servindo de exemplo para nós, que nada é impossível para Deus. Talvez o seu problema, a sua dificuldade, aquele exame que você recebeu, talvez aquele diagnóstico que você recebeu tão grave, talvez por um momento a gente possa pensar, isso é impossível, isso não vai dar certo. Mas devemos nos lembrar sempre que para Deus nada é impossível. Quais são as suas dificuldades hoje? O que é que lhe impede ainda de ter uma fé clara e verdadeira? O que é que ainda lhe impede de perdoar quem lhe ofendeu? Ainda lhe impede de pedir perdão a quem você ofendeu? Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos colocamos sempre como vítimas. E esquecemos que também somos pecadores e ofendemos as pessoas. No evangelho de hoje, Jesus não quis ser proclamado rei. A exemplo de Jesus, devemos também nós não queremos aplausos. A exemplo de Jesus, nós também não devemos querer só aparecer. A exemplo de Jesus, não devemos querer reconhecimento como damos a nossa esmola. E aqui eu falo de esmola em todos os sentidos. No dinheiro, na cesta básica, no conselho, no abraço, num bom dia. Quantas pessoas, a gente anda por aí, tanto lugar, minha gente, você não sabe quando as pessoas são carentes, quantas pessoas estão ressentidas por falta de um abraço, de um bom dia. Elas não querem nada, elas só querem ser bem tratadas. As pessoas dizem para mim, Flávio, por que é que o mundo está assim? As pessoas olham já com certo ar de superioridade. Ah, porque meu carro é mais bonito, porque eu tenho mais dinheiro, porque essa pessoa não tem nada. E as pessoas percebem isso, principalmente nas comunidades rurais, que às vezes quando chegam gente da cidade, até mesmo na missão, elas se sentem diminuídas, rejeitadas, quando deveria ser o contrário. Quando também muitos vêm para a nossa cidade, para algum evento da igreja, e não são bem acolhidas. Meus irmãos e minhas irmãs, o acolhimento, o bem tratar não custa nada. Se você não quer ou não pode dar nada, trate as pessoas bem. Jesus aqui multiplicou os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixes. Alimentou a todos e ainda sobrou muito. Porque tudo que Jesus faz é assim. É o suficiente e ainda sobra. Vocês já perceberam que quando a gente pede uma graça e nós somos atendidos e ela vem, não como a gente pediu, ela vem 3 vezes mais, 10 vezes mais e ainda sobra. Porque Jesus sempre tem o melhor vinho para todos nós. Às vezes, nós é que não somos merecedores, por isso que a graça não vem. É preciso que a gente trilhe o caminho correto. É preciso que a gente se aproxime de Deus com muita sabedoria, com muita dedicação. Eu não sei o que é que ainda lhe impede de se aproximar de Deus, mas tire os pesos que ainda atrapalham. Tire das suas costas aquele ainda que deixa a gente curvado, cheio de pecado, de mágoas e de angústia. Porque Jesus disse que veio para aliviar todos. Só precisa a gente se aproximar dele. E assim, no seu tempo, no tempo certo, ele vai cuidar de todos nós. Desejo a vocês um ótimo final de semana, que essa sexta-feira, sábado, domingo, seja um momento de trabalho para quem vai trabalhar, um momento de descanso para quem está de folga, um momento de oração para quem está na missão da igreja. Mas que você cuide sempre de manter a sua família em ordem. E aqui eu falo de manter a sua família no caminho de Deus. Porque o mundo não tem nada de bom para oferecer à sua família.
O mundo só tem angústia e decepções. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.